Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Invisível Fala. Os relatos de hoje vão ser sobre inveja. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e se quiser me mandar um relato, pode mandar no e-mail que vai estar na descrição do vídeo. O tema do primeiro relato é a inveja. Minha avó sempre dizia que inveja não é só um sentimento, é energia que gruda. Eu nunca acreditei muito, até que aconteceu comigo. Há alguns anos, comprei minha primeira casa. Era simples, mas tudo era fruto do meu esforço. Eu estava feliz, arrumando cada cantinho. Lembro bem do dia em que convidei alguns parentes para conhecer. Entre eles estava uma prima que sempre olhava minhas coisas com aquele sorriso meio torto, como se nunca estivesse satisfeita com o que tinha. Naquela noite, quando todos foram embora, comecei a ouvir um barulho estranho dentro da casa, como passos leves arrastando no corredor. Achei que fosse impressão, afinal, era tudo novo para mim. Mas os dias seguintes só pioraram. Os espelhos começaram a embaçar sozinhos, mesmo sem vapor. Minha cama rangia como se alguém se deitasse do meu lado. E toda madrugada eu acordava com a sensação de estar sendo observada. Um dia, recebi minha prima de novo. Enquanto ela caminhava pela sala, percebi que seus olhos grudavam em cada detalhe. E senti um arrepio que gelou minha espinha. Quando ela foi embora, eu percebi que aos poucos a energia da casa foi ficando pesada. As plantas que eu cuidava começaram a secar. E eu mesma vivia cansada, doente, como se algo sugasse minhas forças. Minha avó, ao perceber, trouxe um galho de arruda e passou pelos cômodos. Quando chegou perto da porta da frente, a planta murchou na hora, diante dos meus olhos. Ela só disse: "Alguém entrou aqui com inveja e deixou ela morar contigo." Depois de uma limpeza espiritual que ela fez, os barulhos cessaram. Mas até hoje sinto que a inveja não é só um olhar ruim. Às vezes ela ganha forma. Segundo relato, o quadro da inveja. Quando minha tia-avó faleceu, minha mãe herdou alguns móveis e objetos dela. Entre eles havia um quadro antigo, com uma moldura trabalhada em dourado. Era bonito, mas tinha algo desconfortável. Os olhos da mulher pintada pareciam seguir qualquer pessoa que passasse. Minha mãe colocou o quadro na sala, dizendo que era valioso. Poucos dias depois, uma conhecida, que sempre demonstrou certa inveja das coisas que conquistávamos, veio nos visitar. Assim que entrou e viu o quadro, fixou o olhar nele e falou: "Que quadro lindo! Combinaria muito com a decoração da minha sala." Naquela mesma noite, o quadro caiu sozinho da parede, com tanta força que a moldura quebrou. A pintura, porém, permaneceu intacta. Minha mãe pendurou de novo, mas logo começaram os acontecimentos estranhos. As portas batiam sozinhas durante a madrugada. Um choro baixo ecoava pela casa, vindo justamente da sala. E em várias manhãs encontrávamos o quadro levemente torto, como se alguém tivesse mexido. Com o passar dos dias, todos da casa apresentaram algum tipo de problema de saúde, sem nenhum motivo aparente. Os médicos não achavam explicação. As plantas secavam, os animais ficavam agitados. Era como se a nossa energia estivesse sendo drenada pouco a pouco. Até que um dia, meu tio, que fazia parte da Umbanda há muitos anos, veio nos visitar e alertou a minha mãe: "Minha irmã, você recebeu uma pessoa na sua casa que não tem um olho bom. E esse quadro absorveu a inveja que lançaram sobre vocês. Agora ela caminha pela sua casa." Só depois que minha mãe desfez do quadro,
só depois que a minha mãe se desfez do quadro, queimando a pintura e enterrando as cinzas, as coisas voltaram ao normal. Mas até hoje, às vezes, sinto que o olhar daquela mulher do retrato ainda me observa quando fecho os olhos. A Casa do Espelho. Olá, vou contar um relato que a minha avó contava quando eu era criança. Os nomes estão trocados. Dona Alzira, moradora de uma pequena cidade em Minas Gerais, era conhecida por ter uma vida aparentemente invejável. Uma casa bonita, filhos bem encaminhados e um casamento tranquilo. Só que, segundo vizinhos, ela despertava muita inveja de alguns conhecidos, especialmente de uma amiga próxima que sempre a visitava. Com o tempo, Dona Alzira começou a perceber coisas estranhas dentro de casa. Um dos espelhos do quarto dela rachou sozinho em uma madrugada, sem que ninguém tivesse encostado. Ela dizia ouvir sussurros no vidro, como se alguém chamasse seu nome de dentro. Os filhos começaram a relatar que, quando passavam pelo corredor, viam uma sombra feminina parada em frente ao espelho. O mais assustador aconteceu numa noite em que ela acordou sufocada, com a sensação de mãos frias pressionando seu pescoço. Ao olhar para o espelho, não viu seu próprio reflexo, mas sim a imagem da amiga que sempre demonstrava certa inveja de sua vida. Depois desse episódio, Dona Alzira chamou um padre para benzer a casa. Durante a bênção, o espelho simplesmente estourou, espalhando cacos pelo quarto. O padre disse que aquilo era a manifestação clara de olho gordo e inveja transformada em energia ruim. Até hoje, moradores contam que mesmo depois de mudar de casa, Dona Alzira nunca mais conseguiu ter paz completa. Os espelhos sempre traziam reflexos distorcidos, como se algo a seguisse. O casamento de Rita. Quando entrei na adolescência, que comecei a ter várias amigas, a minha mãe sempre me alertou sobre inveja. Um certo dia, ela me contou a história de Rita, que, segundo ela, foi contada pela minha avó. Em uma cidade pequena no interior do Ceará, morava uma jovem chamada Rita, filha de agricultores simples, mas muito bonita e trabalhadora. Ela estava noiva de um rapaz respeitado na região e tinha tudo para se casar em paz. Só que, na pequena comunidade, uma conhecida chamada Lúcia sempre demonstrava inveja, fazia comentários maldosos, dizia que o noivo poderia arrumar alguém melhor e até zombava do vestido que Rita estava costurando para o seu casamento. Dias antes da cerimônia, Rita começou a sentir dores inexplicáveis. Seu corpo ficava pesado, tinha febres repentinas e, principalmente, não conseguia dormir, pois dizia sentir alguém deitado ao seu lado da cama, respirando forte no escuro. A família procurou médicos, mas nada explicava. Então, recorreram a uma benzedeira famosa da região. Ao chegar na casa de Rita, a benzedeira pediu para ver o travesseiro da moça. Quando o abriu, encontrou dentro dele um boneco de pano amarrado com fios de cabelo e alfinetes. Segundo ela, aquilo era um trabalho de inveja para que Rita não se casasse. A benzedeira fez orações fortes, queimou o boneco e preparou um banho de erva. Rita melhorou, mas na mesma noite, a família escutou batidas violentas na janela, como se algo tivesse ficado furioso por ter sido desfeito. O casamento aconteceu, mas Rita nunca mais foi a mesma. Só vivia doente, perdeu seu brilho e a sua alegria.
A inveja de sangue. Meu pai conta que uma família que mora aqui no Goiás havia 2 irmãos que sempre foram unidos. Mas quando o mais novo começou a crescer na vida, abriu um pequeno comércio e comprou uma casa melhor, o mais velho começou a demonstrar inveja silenciosa, sempre com comentários irônicos. Um dia, durante uma festa de família, a esposa do irmão mais novo encontrou no quintal um pedaço de fotografia queimada. Era justamente uma foto do casal sorrindo, mas com os rostos queimados pelo fogo. Junto da foto havia um punhado de sal grosso misturado com terra, que mais tarde descobriram que era terra de cemitério. Naquela mesma semana, o casal começou a enfrentar uma sequência de tragédias. O comércio foi assaltado, a filha pequena adoeceu sem explicação e a casa sofreu um princípio de incêndio na cozinha, sem causa aparente. Foram procurar ajuda espiritual e, após a limpeza, ouviram o seguinte do pai de santo: a inveja de sangue é a mais perigosa. Quando vem da própria família, a corrente é mais forte do que vocês imaginam. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários temas de próximos vídeos que vocês querem ouvir aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.